Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado e com muita saúde. E no programa de hoje nós vamos comentar do mercado do boi. Você vai ver que o meio ambiente em nível mundial está bem perto de uma situação crítica e parece que não tem volta. Você vai ver que as habilitações dos frigoríficos pela China podem limitar os preços da arroba do boi gordo. Eu vou conversar com Luiz Antônio Monteiro, diretor técnico da Nutroeste Nutrição Animal, e nós vamos falar da pecuária de corte, o que fazer nesse momento. Vamos falar do mercado de ovos de galinha, que deu uma ótima arrancada nas exportações. E você vai ver que o Brasil bateu mais um recorde no abate de bovinos no ano passado. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado do boi. O mercado físico do boi gordo registrou grandes oscilações ao longo da semana. E de acordo com Fernando Iglesias, que é analista lá das Safras e Mercado, ele disse que após a euforia causada pelas novas habilitações para o mercado chinês, que favoreceram altas de preço no mercado futuro, o boi gordo retomou a trajetória de pressão por oferta em alguns estados. Iglesias ressalta ainda que as indústrias, elas mantiveram escalas de abates confortáveis e testaram patamares mais baixos de preço, como em São Paulo e também em Minas Gerais. O mercado atacadista apresentou um comportamento misto em seus preços durante a semana, com queda nos preços do traseiro bovino e alta nos cortes do dianteiro. As exportações de carne bovina seguem em ótimo nível em termos de volume. Segundo o analista das Safras e Mercado, com o Brasil caminhando a passos largos para um novo recorde histórico. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior e apontam que as exportações de carne bovina fresca, congelada ou refrigerada no Brasil renderam 227 milhões de dólares em março, em apenas 6 dias úteis, com média diária de quase 38 milhões de dólares. A quantidade exportada pelo país chegou a 50 mil toneladas, com uma média diária de 8.400 toneladas. O preço médio da tonelada ficou em 4.500 dólares. Em relação a março do ano passado, houve uma alta de quase 46% no valor médio diário da exportação, um ganho de 56% na quantidade média diária exportada e desvalorização de 6,4% no preço médio. E agora você vai ver que as habilitações dos frigoríficos pela China podem limitar os preços da arroba do boi. O Brasil habilitou mais 38 plantas frigoríficas para vender carnes para a China, sendo essa a maior habilitação de plantas já anunciadas de uma só vez. Na visão do Banco Itaú BBA, o anúncio fortalece o relacionamento comercial entre os países e solidifica o Brasil como grande fornecedor de proteínas para o mercado chinês a longo prazo. Contudo, os preços de exportação da carne bovina têm estado sob pressão desde o início de 2023 e a recente autorização ela pode implicar em oferta adicional de carne bovina na China, limitando aumentos nos preços de exportação no curto e médio prazos. No que diz respeito aos custos, os alimentos das exportações de carne bovina poderiam impulsionar o aumento dos custos do gado, à medida que novas unidades competem para aumentar a liquidação dos animais. Para o BBA Itaú, há um ligeiro impacto positivo para a JBS e nem tanto para o frigorífico Minerva. O Itaú BBA, ele ressalta que a JBS tem o maior número de frigoríficos na lista autorizada
E é muito importante ressaltar que o segmento da carne bovina no Brasil, que é um segmento mais beneficiado, representa apenas aproximadamente 13% da estimativa de EBITDA para a JBS agora em 2024. A operação de carne bovina da Marfrig no Brasil também tem uma participação limitada para os números consolidados, algo que deve diminuir ainda mais quando as fusões e aquisições com Minerva forem aprovadas pelas autoridades antitrust. Por outro lado, segundo o Itaú BBA, as notícias poderiam potencialmente levar os investidores a desacelerar a expansão de margem esperada para o Minerva agora no futuro. Adicionalmente, o mercado projeta que a nova autorização da planta da Marfrig em Bataguaçu, lá no Mato Grosso do Sul, vai resultar no pagamento de um prêmio de preço pela Minerva. Por fim, a Minerva conta agora com unidades produtivas para a China, com capacidade de abate de mais de 13 mil cabeças de bovinos por dia, sendo 5 plantas no Brasil, 4 plantas no Uruguai e 1 planta na Argentina. E agora você vai ver que o meio ambiente, em nível mundial, está bem perto de uma situação crítica e parece que não tem volta. No último dia 16 de março, foi celebrado o Dia do Combate às Mudanças Climáticas, uma oportunidade crucial para refletir sobre a importância de enfrentar os desafios ambientais que estão diante de nós. Muito se discute sobre o tema, desde o famoso Acordo de Paris até os impactos dos gases de efeito estufa. Mas será que verdadeiramente compreendemos essas questões e as suas relevâncias em nossas vidas? O relatório mais recente do IPCC de 2018 prevê um aumento de 1,5 graus centígrados na temperatura média global nas próximas 2 décadas. Esse aumento já está causando eventos extremos no Brasil, como tempestades e temperaturas mais altas. Durante a COP21, em 2015, o Acordo de Paris foi estabelecido como um compromisso global para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e combater a crise climática. E nesse contexto, o setor de florestas plantadas é um importante aliado, pois captura esses gases nos plantios de eucalipto e na restauração ambiental, promovendo fixação na biomassa, incluindo troncos, galhos e raízes. Esses armazenamentos, eles são cruciais, pois evita que o carbono seja liberado na atmosfera. Além disso, o plantio em mosaico, com o eucalipto nos platôs e a manutenção da vegetação nativa nos vales, colabora para a conservação do solo, reduzindo a erosão e controlando o escoamento da água. O impacto desse aquecimento são mudanças climáticas, um desequilíbrio que derrete geleiras, afeta a incidência de chuvas, aumenta o período de seca e adoece a terra e todo o seu ecossistema. Pois bem, é assim que o planeta está hoje, rumando para uma trilha perigosa num futuro muito próximo. E agora você vai ver que o abate de bovinos no Brasil cresceu e bateu mais um recorde. Foi o segundo melhor resultado de abates desde 2013. Foram mais de 34 milhões de bovinos. Confira. Olá, tudo bem? Os dados são das estatísticas da produção pecuária divulgadas pelo IBGE e apontam que em 2023 foram abatidos 34 milhões de cabeças de bovinos, uma alta de 13,7% frente ao ano de 2022 e dando sequência à tendência de crescimento. Em termos de animais abatidos, esse é o segundo maior resultado obtido no histórico da pesquisa, atrás apenas daquele registrado em 2013. Contudo,
A produção de quase 9 milhões de carcaças foi recorde. Em 2023, o abate de fêmeas apresentou uma alta, segundo ano consecutivo. Isso com um incremento de 26,6% em comparação a 2022. O Mato Grosso continuou liderando o ranking dos estados que mais abateram animais em 2023, com 17,4% de participação nacional. Depois veio Goiás, com 10,4%, São Paulo com 10%. E diante desses números crescentes e de recentes habilitações concedidas pela China, o Brasil tem hoje 65 abatedouros de bovinos aptos a exportarem carne bovina ao país asiático. Segundo pesquisadores do CPEA, isso evidencia que a China quer mais carne brasileira. E para atender, as empresas vão precisar de mais animais. Motivados simplesmente pelo potencial aumento da demanda e por preços diferenciados, pecuaristas também tendem a ampliar os seus rebanhos direcionados a este mercado. Em médio ou longo prazo, a produtividade e a qualidade do produto tendem a crescer. Alguns recebem mais num primeiro momento, mas logo que era diferenciado, se torna o padrão, com deságios para quem não alcança os mesmos resultados. No mercado, em algumas semanas, é possível que haja um aumento da procura pelo boi China, inclusive em regiões onde essa segmentação não era vista por falta de frigoríficos habilitados. Produtores respondem rápido ao estímulo de preço, devendo iniciar e intensificar investimentos para obter animais com abate de até 30 meses. Há de se observar, contudo, que a demanda poderá estar concentrada nas mãos do grande comprador, a China, e essa condição gera um risco de dependência, ainda conforme pesquisadores do CPEA. O pecuarista precisa de clareza por parte da indústria em relação ao valor da tonelada exportada. O setor não pode e não deve trabalhar no escuro, sem saber o que está acontecendo no mercado. É preciso lembrar que os frigoríficos precisam, sim, do produto dos pecuaristas. Agora, por outro lado, os pecuaristas precisam ficar atentos ao desenrolar do mercado e simplesmente não aceitar as coisas goela abaixo. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo encontro. E depois do intervalo, eu vou conversar com Luiz Antônio Monteiro, diretor técnico da Nutroeste Nutrição Animal, e nós vamos falar da pecuária de corte. O que fazer agora, nesse momento? Vamos falar também do mercado de ovos de galinha, que deu uma ótima arrancada nas exportações. Nós voltamos já, é um minutinho só. Chegou a Páscoa dia a dia, preço e qualidade que fazem a diferença. Sua celebração merece o que há de melhor para se tornar inesquecível. Filé de merluza, pango ou uritinga, R$ 29,99 o quilo. Posta de piramutaba, R$ 16,99 o quilo. Atum Gomes da Costa ou Robson Cruzoé, 170 gramas, R$ 7,99. Café Pilão, 500 gramas, R$ 10,99. Chocolate Bis, 100 gramas, R$ 3,99. Chocolate Hershey, 75 gramas, R$ 3,99. Ovos de Páscoa em 6 vezes sem juros no cartão dia a dia. Aproveite! Páscoa com muito mais sabor e economia. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Nutroeste Nutrição Animal. Tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto. Pátria Agronegócios. Consultoria especializada no mercado agropecuário. Quem vive na estrada sempre pode contar com a parceria dos amigos, com a experiência, mas hoje você vai querer voltar com a sorte. Rota da Sorte Castrilon, a hora de você ganhar um caminhão zero é agora. A cada R$500 em compras, você ganha um número da sorte para concorrer a este caminhão 0 quilômetro. Comprando produtos das marcas parceiras, você aumenta as suas chances. Rota da Sorte Castrilon.
É só baixar o app, se cadastrar e torcer. Quando o assunto é qualidade dos alimentos, o Brasil conta com quem entende. Você, produtor e produtora. É o seu trabalho que leva frango brasileiro de qualidade para milhões de famílias. Do mundo inteiro. E coloca o Brasil entre os maiores produtores. Por isso, continue com as medidas de biosseguridade. Se a produção está saudável, a qualidade tá na mesa. Produção inspecionada. Tá na mesa. Tá segura. Ministério da Agricultura e Pecuária. Brasil. União e Reconstrução. Chegou a Páscoa Dia a Dia. Preço e qualidade que fazem a diferença. Sua celebração merece o que há de melhor para se tornar inesquecível. Filé de merluza, pango, uritinga, R$ 29,99 o quilo. Posta de piramutaba, R$ 16,99 o quilo. Atum Gomes da Costa ou Robson Cruzoé, 170 gramas, R$ 7,99. Café Pilão, 500 gramas, R$ 10,99. Chocolate Bis, 100 gramas, R$ 3,99. Chocolate Hershey, 75 gramas, R$ 3,99. Ovos de Páscoa em 6 vezes sem juros no cartão Dia a Dia. Aproveite! Páscoa com muito mais sabor e economia. A dupla que marcou gerações. A saudade é um prego no coração. Com sucessos do passado e do presente. E é por essas que o cowboy chora. A Rádio dos Grandes Shows apresenta Acústico 99,5 com Rio Negro e Solimões. Quem tem saudade de... Dia 17 de abril, no palco consagrado do Teatro João Alves de Queiroz. 99 ouvintes com acompanhante vão viver essa experiência. Acústico 99,5 com Rio Negro e Solimões. É só se for. A Rádio dos Grandes Shows. A gente ouve porque gosta. Oferecimento, agora a sua recarga TIM vira bebida gelada no app Zé Delivery. Recarregue agora. Trator Tem, a solução em peças para o seu trator e motores a diesel também. TV Serra Dourada, a TV do seu tempo, o tempo todo com você. E aí, quer ficar bem informado? Então se liga no Jornal do Meio-Dia. É notícia com credibilidade. Agronegócio, oferecimento Moinho Fino. A vida só começa depois do café. De um bom café. Nós estamos de volta e agora nós vamos falar do mercado de ovos de galinha que deu uma arrancada excelente nas exportações. Com um aumento significativo refletindo a demanda global, esse salto nas exportações de ovos, ele demonstra crescente confiança dos mercados internacionais na qualidade e competitividade dos produtos que são produzidos aqui no Brasil. As exportações brasileiras de ovos de galinha, considerando todos os produtos entre in natura e processados, totalizaram 1.600 toneladas no mês de fevereiro, ultrapassando em 53% o total embarcado no mesmo período do ano passado, que foram 1.046 toneladas, conforme a Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA. E de acordo com a associação, os embarques de ovos de galinhas do Brasil, eles seguem mantendo uma constância no fluxo das exportações, com reforço na capilaridade de mercados por meio de ações internacionais em mercados estratégicos para o setor, como o Oriente Médio, por exemplo, indicando a tendência de embarques para o ano. No último mês deste ano, em receita, a alta chegou a 0,9%, com 3 milhões de dólares contra 2 milhões e 900 mil dólares no ano passado. Já durante o primeiro bimestre deste ano, a alta acumulada foi de 69%, com total de 3.500 toneladas contra 2.000 toneladas no mesmo período do ano passado. E no comparativo em receita, em dinheiro, as exportações acumularam uma alta de 24%, com 6 milhões e 400 mil dólares neste ano, contra 5 milhões de dólares em 2023. Reassumiram a ponta como principal destino das exportações de ovos de galinha do Brasil no primeiro bimestre deste ano. Ao todo, os embarques para os Emirados Árabes, que totalizaram 1.500 toneladas, uma alta de 102% em relação ao mesmo período do ano passado.
seguido do Chile. O país importou 435 mil toneladas, um aumento de 1.300%. E agora eu vou conversar com Luiz Antônio Monteiro. O Luiz Antônio Monteiro, ele é o diretor técnico da Nutroeste Nutrição Animal, e nós vamos falar da pecuária de corte. O que fazer nesse exato momento, onde a maioria dos pecuaristas a maioria está sem pasto. Luiz Antônio Monteiro, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no nosso programa. Eu que agradeço estar aqui com você, Toninho. Tá tudo bom, Monteiro? Muito bom, muito bom. Só não tá bom para o pecuarista que não se preparou, né? Porque falta de falar e avisar não foi, né? Olha, esse ano tá feia a coisa. Vai complicar. E Você lembra que no ano passado nós recomendamos muitas vezes que se fizesse pelo menos calagem das pastagens, que melhoraria bastante a condição dela. Foi. Mas isso já passou. Já passou e agora está aí o resultado. Então tem muita gente que não tem pasto, tem gado, e você só tem dois caminhos. Ou vende o gado para dar um respiro para o pasto, ou você pega esses animais, coloca numa área e trata desses animais, não tem outra saída, né? Você hoje, se tiver um animal, vamos falar de um boi na faixa de 12 arrobas, e você tratar com uma ração total, a pasto. A pasto, você solta o gado no pasto? A pasto. Só que ele não vai comer pasto, ele vai comer só a ração. Só a ração. Você faz com o preço do milho hoje a 90 centavos o quilo, torta de algodão 1,05, 1,10 e o núcleo... Na faixa de 4,80 por aí? Exatamente. Você vai fazer mais 50 centavos de custo operacional por dia, você faz uma arroba por volta de 170, 175 reais. Então, se você fizer uma arroba aí por menos de 180, e ela hoje está valendo entre 205 e 210, não deixa de dar lucro. Só que eu acredito que se você fechar esse boi de 12 arrobas, tratar dele durante 100 dias, para ele chegar nos 19, daqui a 100 dias, o preço da arroba não vai estar esse, porque a oferta de boi vai diminuir consideravelmente, porque com preço baixo, pouquíssima gente continuou tratando. Então, eu acredito que seja uma ótima opção para você tratar do animal a partir de agora, para vender daqui 100 dias. Se você tiver um animal um pouco menor, um animal de 10 arrobas, por exemplo, você vai ter que tratar talvez um pouco mais de tempo, mas o custo vai ser mais ou menos o mesmo. Porque a gente observa o mercado, realmente, hoje está uma situação que aquele que não planejou, aquele que não tem gestão, ele está redondamente enrolado, e muito enrolado. E a gente conversa muito com pecuarista e tem gente que faz conta, leva as coisas tudo assim na ponta do lápis, faz a gestão direitinho, Esse está tendo lucro. E não é pouca gente. Tem um bocado de pecuarista aí tendo resultado positivo. Agora, o grosso da coisa, a maioria, realmente está numa situação delicada. E aquilo que nós falamos, ou você vende o gado e tenta recuperar o pasto, ou então você parte para tratar do gado no coxo, porque essa seca, nós já estamos aí no meio de abril, já no fim de março, daqui para frente agora é ladeira abaixo, é vento e pasto secando, né, Monteiro? Para quem ainda tem pasto... Ainda? O mês de resto de março, mais abril e maio, você ainda pode tocar o animal a pasto, fazendo um ganho razoável. Sim. Que pode variar de 1 quilo, se você der um proteico energético, até mais ou menos 600 gramas, se você der só um sal mineralizado. E se você der um sal proteinado, por volta de 750 gramas de ganho de peso diário. Isso tudo, essas 3 situações são rentáveis. Você vai fazer um arroba aí por volta de... Você vai ter um lucro nesse animal que entrou com 250 e ganhou 1 quilo, ou 750, ou 600,
um ganho em dinheiro aí em torno de 200 a 250 reais por animal, que é um ganho interessante. E esse animal que ganha mais, que ganha 1 quilo, poderá entrar no confinamento... No próximo ano? Não, agora, em seguida, no início da seca. Agora no mês de agosto, julho, agosto. Não, pode começar logo que o pasto secar. Nós estamos em março, né? Março. Abril, maio, junho. Isso. Junho. Ele pode Julho, fechar esse boi julho. E ficar com ele 100 dias, por exemplo, e fazer uma arroba mais ou menos 170, 175 com os preços de hoje. Tá? Preço de milho de 90 centavos, torta de algodão R$ 1,05. E mais o núcleo ainda. Né? E mais o núcleo por volta de quase R$ 5,00. E ele tem 50 centavos ainda de custo operacional Isso, por dia. Isso dá uma média de R$ 15 por mês. R$15 por mês. No período custo operacional. de 100 dias, R$50 por cabeça. É verdade. Bom, saída ainda existe. O preço da arroba, que tem muita gente amargando, eu tenho, assim como o Monteiro aposta também, eu também aposto que nesses próximos 3 meses nós vamos ter uma situação, eu acredito, um pouco melhor. Agora, nós temos um outro problema sério, Monteiro, que é a quantidade de fêmeas que foram abatidas, né? Que isso é outra história que poderá... Esse problema da fêmea que foi abatida, ela não vai parir no final desse ano, não vai parir no ano que vem. Então, os pecuaristas que se preparem para comprar bezerro muito mais caro e se preparem para vender arroba muito mais caro no futuro. Isso é cíclico, não há como sair disso. Então, o que eu daria de conselho para o pecuarista hoje? Diminua o seu gado mais adulto e segure o seu gado mais jovem, tanto bezerro quanto bezerra, que eles vão valer dinheiro daqui a algum tempo. Não é muito tempo não, né? Não é muito tempo. E uma coisa interessante que nós não falamos, Toninho, é que esse tratamento intensivo para fazer esse ganho de 1,6 kg, sair do boi de 12 para 19 arrobas, vai ser feito a pasto. Não há necessidade de curral de confinamento. Você vai tratar do animal, ele vai comer toda a ração que você fornecer e vai permanecer no pasto. É muito interessante esse aspecto. Esse aspecto ele não envolve aquela estrutura pesada que você tem que fazer com confinamento. Se você tiver uma aguada boa no seu pasto, água boa, não é água de rego d'água e nem de represa não, água boa. Se você tiver lá uma quantidade boa de coxo, pode ser esse coxo de plástico mesmo, jogado no chão, bem amarradinho, eu tenho certeza absoluta que o resultado é positivo. Agora, é conta, fazer conta e fazer conta. Hoje, basicamente, tudo que a gente vai fazer, as margens estão muito curtas e apertando. E é aí que você tem que trabalhar, tem que saber trabalhar. Uma boa calculadora, um lapisinho, uma borracha, um pedacinho de papel aí para ajudar a fazer essas contas. Agora, resultado dá. Tem muita gente tendo resultado positivo. Não é aquilo que se espera, mas também prejuízo não está dando. Está fechando a conta no azul, né, Monteiro? Sim, sem dúvida. E esse sistema diminui uma quantidade de mão de obra muito grande. Muito grande, Porque você vai colocar a ração por boi uma vez por dia só. E você ainda pode usar um sistema de caixa, aquela caixa que cabe 5 toneladas, que o boi come e a ração desce. Isso, você compra essa ração a granel ou em big bag e coloca dentro dessa caixa. Então, tudo isso diminui o custo. E se tiver um ajudante bom e uma carroça boa, pode ter certeza absoluta que dá resultado e resultado positivo. Bom, eu conversei com Luiz Antônio Monteiro, ele é o diretor técnico da Nutroeste Nutrição Animal, e nós falamos aí o que fazer hoje para quem tem animais na fazenda e não tem pasto. Monteiro, mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Eu que agradeço estar aqui com você, Tony. Obrigado. Muito obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase: guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra.
Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. A melhor maneira de se informar sobre os acontecimentos do dia. Hoje, às 7h20 da noite, no Jornal Serra Dourada. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.